A gloriosa paz do Senhor, povo de Deus, amém? Aqui é o pastor Alex, mais uma vez no canal, e hoje vamos falar um assunto muito importante sobre o Dia dos Pais. É uma homenagem muito bacana, uma lembrança muito boa e um dia muito espetacular para nós que somos pai, né? E eu queria deixar um versículo para você, querido irmão e querida irmã, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 128, versículo 3, vai dizer: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então é honroso e prazeroso o homem que tem seus filhos e na presença de Deus. A palavra de Deus vai dizer também que ensina seu filho no caminho que deve se andar quando pequeno, para que quando ele cresça ele não venha se desviar. E qual é este caminho, meus queridos irmãos? É na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, né? A Bíblia nos ensina que devemos ensinar nossos filhos quando pequeno, na presença de Deus já, para que quando ele cresça, ele não venha se desviar. Entendemos que nas Escrituras vai dizer que nós temos que ser espelho para nossos filhos, né? Então nós que somos pais temos que entender que aquilo que Deus nos deixou, que são herança, são nossos filhos e não são nossos. Naquele grande dia teremos que apresentar a Deus. E hoje, será que como que nós possamos apresentar nossos filhos a Deus? Será que nós estamos apresentando nossos filhos como exemplo? Será que estamos sendo um bom pai? Será que estamos dando um bom fruto? Ou como será que estamos, né? Então eu quero dizer algo para você nesta tarde, nesta manhã, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, né? Você que é pai ou você que é filho, que está me ouvindo ou me assistindo, ou até mesmo mãe, né, ou ouvinte que está nos acompanhando, eu quero dizer algo de Deus para a tua vida. Você, primeiramente, para o seu filho, né, está crescendo no caminho certo, na presença de Deus, você tem que dar um bom testemunho. O filho, ele vai seguir os passos do pai. Então você na sua casa, você tem que apresentar um bom testemunho. Primeiramente, juntamente com sua esposa e também no seu ensinamento. Os seus filhos, quando pequenos, chegam a uma idade, em torno de 2 a 3 anos, ele vai começar a reparar nos seus costumes, né? Aquilo que você pratica em casa. Se você pratica em casa o xingamento, palavrões, palavras que não agradam os olhos de Deus, ele vai crescer falando essas palavras e fazendo sinais, gestos, né? Mostrando a língua, algo como pessoas que têm esses costumes do velho homem. Eu quero dizer algo de Deus para a tua vida. Se você quer que o seu filho cresça na presença de Deus, se você quer que a sua filha cresça na presença de Deus, que você possa dar bom testemunho, fugir de fofoca na frente dos filhos, sempre falar bem das pessoas, nunca julgar, sempre apresentar que Deus vai perdoar, Deus vai abençoar, sempre mostrar para o seu filho que você é um ótimo pai, que você é um pai que não fala mal, que você é um pai que sempre deu exemplo, que você é um pai que tem esse potencial de ensinar pessoas. Porque se chegar na escola, quando ele for crescendo, vai chegar um momento que ele vai para a sala de aula. Ele vai ver as crianças falando palavrão, vai ver as crianças falando mal do pai, da mãe, e ele vai ver que em casa ele não tem esse ensinamento. O ensinamento em casa é diferente. Porque quando ele chega em casa, o pai é amoroso, carinhoso, não se estressa, o pai tem uma sabedoria para lidar com sua esposa, com a sua mãe no caso, ele tem uma paciência para lidar no seu casamento. Então o filho ele vai crescer vendo o espelho do pai. Então nós que somos pais temos que entender que nós temos que ser esse exemplo dentro de casa. Sabemos que o diabo, ele luta todos os dias para destruir famílias, casamento, destruir lares. Mas eu quero dizer para você, o Deus que servimos é um Deus maior, que está para nos acobertar e derramar o sangue sobre a nossa vida, da misericórdia, que possamos estar livre de toda condenação, né? Então Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele deixou nós livres desta condenação. Então hoje vamos passar por prova, por luta, dificuldade, mas Deus está conosco. Luta no teu casamento, você vai passar. Luta com os filhos no ensinamento, você vai passar. Mas primeira coisa que eu quero dizer para você, primeiro passo, é você dar um bom testemunho em casa. Você dando esse bom testemunho, teu filho vai ver exemplo em você. Segundo item que eu falo para vocês, meus queridos irmãos, é ensinamento. Qual que é o ensinamento que você tem praticado na sua casa? Oração, louvor, o que você tem assistido na tua casa, o
que livro que você tem lido, ou que assunto que você tem tratado em casa, o que você tem mostrado em questão do teu conhecimento para passar o ensinamento para o teu filho, né? Então, assim, você está lendo a Bíblia, você tem orado, você tem buscado, porque o seu filho vai se espelhar naquilo que ele está vendo em você. Então, se você jejua, se você ora, se você se consagra, se você clama a Deus todo dia na sua casa, o seu filho vai pegar isso como exemplo. Vamos citar um exemplo, né? Abro parênteses, meus queridos irmãos. Eu tenho meu filho, né, chamado Pedro, e o Messias é Vitória, né? Mas que eu estou convivendo hoje é o Pedro e o Messias mais diariamente. Vamos ver pelo Messias e pelo Pedro. O Messias tem autismo e o Pedro é tranquilo. Porém, os dois vendo o cumprimento da paz do Senhor Jesus, hoje quando eles veem uma pessoa, eles não cumprimentam com oi, boa tarde. Eles cumprimentam com a paz do Senhor e já esticam a mão. Porque eles viram isso, eles viram o ensinamento e viram o testemunho. Então eles vão crescer dando a paz do Senhor Jesus. Assim que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, o Pedro, que é o mais novo de 1 ano e 6 meses, não me falha a memória, quando ele veio no quarto aqui, né, nesse escritório de oração, de consagração, quando eu venho orar a Deus aqui, quando eu venho clamar ao Senhor, quando eu venho louvar o hino, ele vem junto muitas das vezes quando eu estou fazendo a gravação, né? Para o canal. Ele vem junto e ele acompanha aqui nesta sala comigo e começa a orar comigo. Mas ele na mente dele é uma criança. Mas na minha eu já estou vendo o quê? Que ele já está aprendendo. Quando ele completar 3 a 4 a 5 anos, ele vai ver que aquilo já não é mais uma brincadeira para ele. Ele vai ver que é algo que ele tem que fazer, que seria a oração contínua. Ele vai continuar orando, ele vai continuar buscando, e ele vai continuar buscando aquilo que? A presença de Deus, buscando e permanecendo na presença de Deus, né? Aí vem aquele versículo que eu disse para vocês, meus irmãos. Ensina seu filho no caminho que deve se andar quando pequeno, para que quando ele cresça, ele não venha se desviar da presença de Deus. Amém, irmãos? Então eu quero dizer para você, pai, parabéns, né? Pelos filhos que você tem. Se você é filho, parabéns pelo pai que você tem. E você que acompanha, envie esse vídeo, né, para pessoas que têm seu pai, ou é filho, ou é pai, né, para acompanhar também e aprender um pouco mais da palavra de Deus, para que possamos nós juntos estar ganhando conhecimento do céu. A palavra diz assim, que o povo padece por falta de conhecimento, o povo se destrói por não conhecer a palavra de Deus, né? E o conhecer é no ouvir, irmãos. Não no falar e sim no ouvir. Então temos que ser ouvintes e também praticantes da palavra de Deus, né? Aquilo que a gente ouve, a gente tem que exercer, colocar em prática. Então sabemos que nossos filhos são fruto, né? São herança de Deus em nossa mão. Então são fruto nosso. Então temos que entender que tudo aquilo que fazemos vai acarretar a eles, né? Futuramente, né? Então se nós estamos pecando, a nossa geração vai ser uma geração de pecado, porque nós estamos pecando e cometendo isso, vai rebater neles. Então nós temos que fugir do pecado, se pôr na presença de Deus, buscar o Senhor, quebrar toda maldição, orar, fazer campanha na igreja com toda a maldição, geração em geração, para ser quebrada. Porque se a maldição for quebrada, se as gerações for quebradas, maldição de bebida, cachaça, prostituição, pornografia, adultério, tudo isso vai ser quebrado. Então os seus filhos e os seus netos serão uma geração deleitosa, uma geração boa, uma geração nova, uma geração de avivamento. É isso que temos que entender, irmãos. Temos que poder passar para os nossos filhos essa geração, uma geração que busca na presença de Deus, uma geração que se derrama na presença de Deus, uma geração de adolescentes que oram, que buscam, que jejuam na presença de Deus. É isso que Deus quer, essa geração de adolescente, uma geração que busca. E quem que mais melhor para fazer isso a não ser o pai e a mãe, né? Que dá um ensinamento, porque o professor ele ensina. O pai é um professor dentro da sua casa, o pai é um líder dentro da sua casa. A Bíblia vai dizer que o homem é a cabeça e a mulher é o corpo. A cabeça que direciona, que tem visão de águia, assim como um líder dentro da igreja. Quero dizer para você, dentro da sua casa, obreiro e obreira, obreiro de Deus, você é um líder na sua casa. Então tenha a posição de líder para você corrigir os seus filhos, para você mostrar o caminho certo, para você afastar do caminho do mal, para você colocar na presença de Deus, porque é isso que Deus quer, ensinar os filhos no caminho certo, né? Para quando crescer não se afastar da presença de Deus. Né? Porque se a gente pegar e ver com a parábola do filho pródigo, ele se afastou da presença do pai e perdeu tudo. Ele não tinha nada, mas quando ele lembrou de um pai que nunca abandonou, ele voltou e o pai estava de braços abertos para receber. Mas às vezes é necessário, a gente não precisa passar pela dor, irmãos.
Às vezes é necessário a gente que já passou, eu que vim do mundo errado, do mundo do crime, eu não quero que meus filhos passem por isso. Então por isso que desde pequeno eu vou dar esse ensinamento, eu vou mostrar para eles que é diferente essa forma, que buscar ao Senhor é o melhor caminho, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém, irmãos? Espero que essa palavra entre no seu coração, né? E ela venha ferver dentro do seu coração uma chama viva, que não venha se apagar, né? Que esse desejo de fazer a obra continue no coração de todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.